Paulo Filho, um prazer falar com você aqui para o site de Belo Horizonte, MMA Debate. Você de fato foi um dos maiores lutadores da história e a gente, né, tem a esperança e torce aí que você em breve retorne. Então, um grande prazer estar falando com você, campeão. Pô, prazer é todo meu, né? Eu queria agradecer a todos vocês pela consideração, palavras bonitas e belas, né, que permearam esses dias maravilhosos que vos cita. Paulão, eu sei que antes de entrar para o jiu-jitsu você já era praticante de judô, então conte um pouquinho para a gente desse início, né, do seu envolvimento com as artes marciais, depois o seu início no mundo do jiu-jitsu, quando você conheceu o mestre Carson Gracie. Conta um pouquinho desse seu início no mundo da luta. Começou com 4 anos de idade, né? 3 eu fiz natação, porque descobri com um mês de vida que tinha crise de bronquite. E aí eu tive que fazer o esporte para indicar meu pediatra, Carlos Fernando, para poder melhorar a minha respiração, né? E diminuir as crises, né? Que eram muito intensas. E concomitantemente eu era um garoto muito... era meio brigão quando era criança, gostava de morder as outras crianças, né? E aí eu fui indicado por um psicólogozinho, amigo da família, que eu fosse fazer judô para eu ter mais disciplina, entendeu? E eu comecei com 5 anos de idade com o mestre Soares, né, na Ilha do Governador. Pô, queria até mandar um grande abraço para ele, foi o cara que iniciou tudo começou, o amor ali, né, enfim. E quando eu mudei para Copacabana aos 6, eu conheci o Carson e me apaixonei, né, e fiquei. E botei na cabeça que esse dois vale tudo, né? Não é você dinheiro, não tinha nada, era só o amor mesmo, né? E quando eu que vale tudo no Gaju Cautem Clube, eu fiquei muito emocionado, né? Eu achei aquilo, do cacete, muito honroso, né? Queria saber dinheiro naquela época, ninguém pensava nisso. E aí eu botei aquilo aqui em pauta e segui em frente. É basicamente isso daí. Paulo, você que é faixa preta do mestre Carson Gracie, conte um pouco pra gente alguma característica do grande mestre. Você sempre foi muito respeitoso com ele nas palavras. E eu gostaria que você falasse um pouco alguma característica dele, alguma história marcante em relação ao grande mestre. Aí tu me bota na sinuca, meu irmão. Vou te falar que... Poxa, o Carson era uma pessoa ímpar, cara. Ele era desprovido de vaidade. Isso é a minha característica, era nitidamente observada nele, né? Ele não gostava de oba-oba, de muita conversinha, muita festa. Ele era um cara muito centrado, né? Assim, ele gostava de pegar o cara já meio caminho andado, entendeu? E testar o pedigree do sujeito, né? Testar o limite dele e ver se ele ia entregar com facilidade ou não. E isso aí foi uma coisa muito bacana, porque ele fez uma peneira, né? Ele separou os que tinham pedigree, né? Aqueles que suportavam o castigo e até o fim e faziam duro com qualquer homem do planeta, entendeu? Mas a pessoa dele é uma pessoa desprovida de vaidade, desprovida de bens materiais. Um cara que não ligava pra nada, hoje ganhava uma bolada, amanhã estava duro, não pedia para ele contar de ninguém, não estava preocupado com dinheiro. A preocupação do mestrão era o caráter do sujeito e o poder de perdoar, né? O poder de perdoar. Embora ele tivesse ficado com aquela truculência toda no final dos tempos, devido àquela separação, aquela coisa toda, eu duvido que ele não morreu morrendo de saudade daquela rapaziada aí. Só era durão demais para não ouvir. Foi tão durão que morreu precocemente, podendo ter se tratado antes, mas tão forte ele era, tão bravo ele era, que uma dor que o ser humano normal não suportaria. Ele suportou por quase 10 dias. E aí foi tarde demais. Mas é eternizado, né, meu? Isso aí, família Gracie, se a família Gracie deve alguém, deve esse sujeito, Carson Gracie. Simples, porém um olho de lince, uma estratégia absurda, um treinamento fora do comum. É os caveiras de hoje. Isso eu posso te falar.
Paulo, você viveu uma época de ouro ali da equipe Carson Gracie, né, treinando com nomes como Libório, Zé Mário, Vitor, Valide, o Bebel Duarte, a Mauri Bittetti, dentre outros. Fala um pouco pra gente como é que era aquele momento, né, com aquele monte de lenda junto na academia do grande mestre Carson, e conte um pouco da característica do jiu-jitsu de cada um, na sua visão. Rapaz, cada um tinha uma característica, né, única, né? Murilo, a frieza e aquela guarda intransponível e super agressiva, né? Coisa que o UFC não permite. Se o UFC permitisse que o velhinho lutasse hoje em dia, com a guarda ofensiva que ele tem, sem aquelas regras idiotas, 3 apoios, sei o quê, fosse pau cantando de quina mesmo, como era na nossa época, eu acho que muito campeão ia ser nocauteado pelo Murilo ali, viu? Muito campeão. Os caras prevalecem no ground and pound, é difícil bater no Coroa. Coroa é alto, bota a perna muito bem, tem a perna forte, conserva o old school, né? E se protege muito bem por baixo. Agora, Troton Erickson, né? Ele sempre foi um cara esguio, mais magro. Então, não há muito o que falar, né? Mais ou menos por aí. E inspiração, na verdade, foi quando viu a Maurizinho, né, bicho? O Amaury, ele era diferente de tudo, bicho. Era um tronco de árvore, entendeu? Era um cara que parecia um fisiculturista naquela época, mas aquele pescoço super avantajado, aquele trapézio monstro, aquele dorsal gigante, aquele peitoral, aquele abdômen, aquele braço gigante, entendeu? E arrepiava todo mundo no termo explosão e raça, né? E vamos botar aquela grosseria técnica, né? Eu chamo de grosseria técnica. Eles é mais um atleta também desse tipo, Valide, entendeu? Eu também, todos nós, né? De segundo Carson não Zé Mário, nada que uma boa grosseria, eu não posso falar boa técnica. Paulão, você foi um dos mais jovens graduados, faixa preta em jiu-jitsu do mestre Carson Gracie. Conte um pouquinho dessa época, né? Eu sei que nessa época você estava passando o carro no pessoal nos treinos e impressionando todo mundo, a ponto deles mesmo pedirem para o mestre começar a observar você, e logo você conseguiu sua faixa preta. Conta pra gente um pouco dessa época. Por eu ser um cara desde novo pesado e acostumado a treinamento, né, treinamento duro, no caso que era do judô, que nem se comparava ao treinamento que se fazia na época, um treinamento profissional, né? Podemos dizer dessa forma. Então eu sempre me escalava para ajudar, né, a rapaziada, ajudar das brigas, né? O Zé Mário, o Murilo, o Valide, né? Aquela turma antiga ali, o Maurizinho, entendeu? Porque além de pesado tinha uma boa base, né? E era bem raçudo, que é característico da escola. E não tinha como não ser também, né? Ainda mais ele puxando o treino. Então todo mundo ficava a 1000 por hora, né? Chegava a ser até perigoso. Então tu imagina tendo como, eu, Amaury, Jamário, Murilo, Libório, Cadarona, Valide Mail, Alangóis, o supra-sumo, né, cara? Porra, Bité, bicho, é tanto nome que, porra. Cássio Cardoso, na ocasião, também tava bem atuante na época, entendeu? Não sei porque não voltou, porra. Tava voando, entendeu? E, enfim, monstro. E eu percebi logo o que eu queria ali, e o mestre também, entendeu? E me deu todas as oportunidades possíveis, me testou do jeito dele, né? Das formas possíveis e impossíveis dele, e concluiu que eu segui pro negócio, e investiu em mim, né? E um dia lá eu dei um treino, tava inspirado, um treino com o Libório, que era sempre aquele amasso clássico, né? Libório amassava todo mundo, nunca vi coisa parecida, um ET. Esse dia eu estava inspirado e não fiz nada demais, acho que cheguei do lado umas 2 vezes, e ele despendeu muito esforço e sentiu, né? E eu fui com vontade de vomitar besteira, não fiz nada. Ele só passou mal, comeu alguma besteira, alguma merda, e enfim, foi vomitar. Nisso ele voltou e falou pro mestre: se não ia fazer a briga pra ele, eu vou dar marrom. E o mestre: ele não pode, ele não tem 21 anos ainda, ele não pode, só depois de 21, não sei o quê. Aí o mestrão Libório bateu o pé, todo mundo assinou embaixo. E ele botou um termo muito louco lá, eu ia treinar com todo mundo.
Zé Mário, Mauri, Valide, Libório, todo mundo, enfim. Marcelo Ferreira, grande amigo do Marrel. Grande Marcelo Ferreira, conhecido como Marrel. Fechou um brasileiro mundial de marrom comigo. E Navalhada, porra, tem um Duríssimo também, grande Navalhada, saudade do meu guerreiro, meu irmão. E é isso aí, entendeu? E eu me virei lá nos 30 lá e ele achou que eu merecia e estamos aí. Paulo, como foi a sua transição do jiu-jitsu para o MMA? Eu sou uma pessoa que gosta de novos desafios, né? E eu senti que nos treinos ajudando a rapaziada, o Vitor, principalmente o Vitor, né? Que é um cara que, na minha opinião, sempre teve um passo à frente de todo mundo. Apesar dos seus problemas pessoais, ele é uma pessoa que eu acredito que ele vai ser o único em um bom tempo a ser campeão em 3 categorias diferentes. Acho que ele ainda vai levar esse título por insistência, entendeu? Talento ele tem que só no dia estar com a cabeça boa, né? Que é uma coisa difícil, entendeu? Então eu digo pra ele que eu também não estou com a cabeça boa, mas os nossos problemas são diferentes, né? Meus são motivacionais, o dele é no dia da luta, principalmente um dia antes, né? 24 horas antes ele fica bem nervoso, né? E, enfim. A vida carrega um legado muito forte, né, cara? A gente tem que compreender isso, né? A cobrança em cima dele é uma coisa muito grande. E ajudando ele, né? E através dele foi que eu conheci um japonês vendo nos nossos treinos. A estilo Carson Gracie, eu pego pra agarrar mesmo, taparia pesada mesmo, fazendo jiu-jitsu, pensando em pé, eu fazendo um treino bem bacana com ele e o cara achou que eu tinha condições. E quando eu fui campeão brasileiro, fechando com o Amaury Vitesse, grande Maurizinho, em 2001, ele foi e me convidou para lutar o DIP 2001. E eu aceitei, né? Mas eu dei meus dados sem nenhuma esperança, sem um tipo de expectativa, não. E continuei treinando meu jiu-jitsu de kimono, meu jiu-jitsu de submission. E eu pra pancada também. E vim de ligou e falou, ó, tá tudo certo, você foi onde tal. Que era o Kurissa, Yamamiya. E eu aceitei, de prontidão, fiquei muito feliz. Bacana. Paulo, vou falar agora de um irmão seu, um grande amigo, né? Todo mundo sabe que você está sempre junto com ele, o grande Ricardo Arona. Né? Sempre vem ventilado que ele vai voltar e ele não volta, que ele está se recuperando, não se recupera, enfim. Né? O pessoal está com saudade do Tigre, né? Desde 2009, se eu não me engano, ele não luta. Então eu gostaria que você que está em contato direto com ele, falasse pra gente, né, se realmente ele vai voltar, se vai ser no ano que vem, enfim. Conte um pouco pra gente de um possível retorno do grande Ricardo Arona. Rapaz, sou até suspeito, né, porque o Ricardo, ele sempre teve muita saúde, né, sempre cuidou muito do preparo físico, do corpo, né, sempre um culto à força física, né, o trabalho duro, hard work mesmo, sabe? E o treinamento que a gente pegou no início, ele não mudou nada, ele não fez como essa rapaziada funcional, isso blá blá blá, não, eu até admiro, mas ele ficou duro. E acho que isso aí ele pegou muito bem, entendeu? E o bicho tá, irmão, trincado, um monstro, entendeu? Igual uma parede. E em breve vocês vão ter notícia dele, né? Eu sei que ele não é de se entregar assim e nem vai se deixar se pôr no ostracismo dessa forma, se ao menos, né, dizer adeus. Vocês não perdem por esperar. Vai estar batendo frente com todos da categoria. Paulo, você sempre vai ser lembrado como o Paulão do Pride, né? Lá que você começou de maneira forte mesmo a ficar famoso mundialmente. E em determinado momento você foi o melhor do peso no mundo, principalmente quando você ganhou o título no WSC. Então gostaria que você falasse um pouco, mas principalmente do Pride, né? A sua lembrança que você tem daquele evento. Realmente o Pride tinha regras e uma produção, tudo que era bem diferente, algo que
os fãs de verdade realmente sentem muita falta. Conte um pouco pra gente a sua relação e a saudade que você sente do inesquecível Pride. Luta é luta, né? Acho que luta, ela varia. Tem muitos fatores para uma luta dar certo, né? Primeiro é a tua comunhão com seus companheiros de treino. Segundo é a sua comunhão com o seu mestre, em ser verdadeiro com ele, falar onde está sem dificuldade, não ter orgulho. E ter companheiro de treino que tenha noção, né? Que não era o caso lá na academia lá, que quando você apanhar, eu tava fudido, mas queria te bater. Mas acho que isso diferenciou a rapaziada de menino para os homens, né? Acho que é necessário para quem se dispõe a entrar aquelas regras que não eram nem um pouco, né, agradáveis, né? Que ajudariam, né, o oponente, né? Pisão, tiro de meta. Pô, é uma regra perigosa, né? Eu acho que o UFC, ele só deveria cortar a cotovelada, entendeu? Pra gente, então, deixar a cotovelada e a pedalada, o cara com 3 apoios, 2 apoios, que fosse. Aí sim, acho que ficaria de igual para igual. Fora isso, acho que os americanos fizeram isso, realmente estão conseguindo prejudicar os lutadores, né? Porque o Cruzeiro corta, não define, né? Aquela meladeira, aquele sangue, né, choca o público e você tem que parar a briga. Então, acho que Pride tem que rever algumas regras, né? Porque agora são todos mais profissionais ainda, né? Então, acho que a chance de uma besteira acontecer, né, um acidente acontecer, é muito maior. Então, eu conto com o bom senso deles, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Tudo que eu tive, tudo que eu tenho. Depois de Deus, meu pai, mestre Carson e meus amigos, e levou Pride. Então, aguardando ansiosamente essa volta aí, e quem sabe o convite, matar a saudade. Paulo, vamos falar um pouco das suas lutas contra o Chael Sonnen, né? Você fez 2 lutas com ele no WSC, uma você venceu, uma linda finalização, e a outra você perdeu por pontos. Conte um pouco pra gente o desenrolar dessas 2 lutas, alguma coisa de bastidor, né? Como é que foi a sua preparação para essas 2 lutas e essa rivalidade que você teve na ocasião com o Falastrão e, lógico, bom lutador também, principalmente na parte de wrestling, o Chael Sonnen. O Chael Sonnen é um caso à parte, ele realmente é um atleta de nível, entendeu? Ele confia no nível competitivo que ele tem, que adquiriu durante muitos anos. Escola forte, do finado David Schultz e David Schultz, né? Vai ter até um filme agora, para quem não conhece, sabe que a inspiração dele maior é o David Schultz, é um grande wrestler, grequista, né? Greco. E já estava nisso um declínio, né? Já estava bem relaxado nos treinamentos, já estava sem equipe, né? Não estava concordando com algumas coisas, enfim, e também estava já começando a ter problema com substâncias, entendeu? Mas eu não pulei da raia, não. A primeira luta, eu falei, bom, se ele conseguir ficar 5 rounds me dando essa pressão, ele tem que ser realmente campeão. Na primeira luta ele deu tudo no primeiro round, acho que me menosprezou um pouquinho a mim, não sei, né, pela diferente estatura, de tamanho, né, e foi surpreendido na chave de braço. Na segunda luta ele foi muito seguro, né, a ponto de eu ter perdido 16 quilos, não ter conseguido nem me encontrar na luta, e ele ainda me respeitar com medo de algo que eu virava de costas, ele se afastava, em vez de sair me pegando, ele sai de costas, não sei porquê. Estranho, eu estava totalmente fora do ar, né? Na luta que ele poderia ter ganho fácil. Às vezes até penso que ele me deu uma segurada, me deu uma aliviada, né? Porque realmente eu estava totalmente fora de condições, entendeu? Então, isso não conta. Com relação à vitória e derrota, a forma que eu vejo é a seguinte, enquanto você não botar o seu adversário de bunda no chão, desligado, ou fazer ele se submeter, né? Esse tipo de arrego, no caso, eu acho que a luta vai terminar empatada. É assim que eu penso, entendeu? Eu sou old school e isso não sai de mim. Só perde aquele que pede para parar ou é batido. E graças a Deus eu estou de pé, olhando no olho dos meus adversários. Isso me conforta. E se fosse preciso, estaria brigando até agora, nesse exato momento. Desde então. Para isso fomos criados lá. Essa é a nossa diferença.
Paulo, você sabe, e você sempre ouviu muito isso, né? Poxa, o Paulão é muito talentoso, muito bom. Né? Em determinado momento você foi de fato o número 1 no mundo do seu peso e a depressão realmente atrapalhou muito você. E você mesmo e todo mundo que convive com você, amigos, sempre falaram isso. Agora, você mesmo, qual a reflexão que você faz sobre esse problema que você, em alguns momentos, atravessa, a depressão? Qual a relação que ela tem direta no declínio da sua carreira esportiva? Conte um pouco isso pra gente, meu amigo. As pessoas falam, pô, você tem tudo, você tem vida boa, você tem amigos, não muitos, né? Depois do retrocesso eu vi que eu tinha alguns, mas alguns muito bons. O Papai do Céu sempre foi muito generoso comigo, até porque eu paguei a minha moeda sempre, entendeu? A generosidade sempre foi meu segundo nome. Nunca liguei pra nada. Fui sempre ajudar, não consegui me achar coisa alguma, enfim. E você tem toda a razão, independente de desmerecer os meninos, por Rony é um grande amigo, caro por o Parisian, lá o rapaz, o cara não, o Norman Parisian, é aluno de Jucão, eu vi ele treinando na Top Team lá, garoto. Eu já era da equipe profissional, ele já me observava, o Jucão sempre foi um cara que sempre teve muito colado comigo, né? Então sempre me citou como exemplo, como também sempre citei ele como exemplo. E, enfim, toda razão, né? Mas acho que faltou foi o senso do desafio real, né? Eu precisava de um cara como o Melvin, por exemplo, ou um Shogun, não estou desafiando ninguém, tá? Veja bem, vamos esquecer essa parte. Mas um Shogun, um cara que me preocuparia muito mais, entendeu? E na época eu estava um pouco disperso, né? Estava lutando por dinheiro, entendeu? Não que eu tivesse ferrado, não, mas de manter o nosso ritmo, né? De algum tempo ganhando bastante dinheiro, os patrocínios e tal. A gente fica mal acostumado, né? Então a gente não aceita e acaba pegando as lutas que não é muito ter pego, né? Se tivesse um bom técnico por trás, na ocasião que não pensasse na sua porcentagem, pensasse na carreira do Paulo Filho, talvez eu tivesse me poupado de algumas derrotas desnecessárias, entendeu? Mas sou muito bem resolvido quanto a isso. Parabenizo a eles de terem estado no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Entendeu? E foram grandes batalhas que me ensinaram uma coisa que eu falei sempre que eu vi a Ronda lutando. Eu falei, rapaziada, eu não vi essa menina apanhar ainda, né? No dia que eu a vi apanhando, aí eu posso tirar uma conclusão do que ela é realmente no MMA. E a primeira impressão não foi boa. Se ela voltar, me der volta por cima, porque bem ou mal, depois de todo esse perrengue, eu lutei com o Melvin, e eu não perdi a luta nocauteada nem finalizado não, foi tudo por ponto, pegando até mais pesado, Satoshi, muito mais pesado, campeão olímpico judô, um cara muito forte, não é fácil ter um cara desse. O próprio Antônio Carlos Pezão, né, enfim, que lutou no UFC também, o cara tem uns recortes relâmpagos aí, tem um revés aí há pouco tempo, mas não é normal dele, né, um cara que tem uma pegada muito pesada, eu lembro que eu estava bem leve no dia. Tá com 37, o Renzo até falou, pô, bichão, tá pelo 107. Eu falei, Renzão, tamo aqui, bicho. A nossa estirpe, nossa linhagem nunca escolheu tamanho nem peso. E estão aqui pra isso. E seja o que Altíssimo quiser. E é por aí que eu sempre me baseei, né? E tenho muito orgulho, porque ali eu descobri que eu era um lutador de verdade, né? Porque antes eu entrava limpo, saia seco. E eu tive que passar por esses momentos difíceis para suportar e saber que realmente eu tinha os atributos necessários para ser um lutador de verdade. Entendeu? Paulo, uma das suas lutas mais bonitas, mais famosas foi quando você finalizou o grande striker, né, o Melvin Manhoef. Um cara que tem um nível em pé muito forte, muito agressivo e tem um punch descomunal. Até hoje lembro daquela luta que ele nocauteou o grande Mark Hunt e várias outras que ele venceu. Então, aquele duelo com você foi muito marcante. Você tomou um sufoco dele em pé, conseguiu resistir, e depois você e seu jiu-jitsu mostraram
a eficiência deles. Então, gostaria que você falasse um pouco dessa grande luta sua contra o Melvin. Olhando por um parâmetro, né, mais óbvio, né, eu vejo que o Melvin é um atleta que ele é totalmente limitado e oriundo do Muay Thai, né? E eu senti que ele era pela nossa estrutura óssea, pela nossa diferença, né? Eu bati 84 morrendo, ele bateu 3,5 bem, muito forte ainda, sabe? Tão forte quanto o dia que lutou. Então ele tem pouca densidade óssea, né? Então ele tinha muita velocidade, mas eu tenho a caixa craniana dura, né, os ossos densos, então acho que eu suportei devido um pouco de genética e um pouco também de se vira, companheiro, viu? É isso aí, né? E, enfim, eu acredito que quando a pessoa está determinada a não perder, ela pode não ganhar, mas ela não perde. Onde eu quero chegar? O cara já acertou mais, fez o que ele quis, tal, se encontrou mais, ficou tudo por isso mesmo. Então eu suportei e pelo jeito que ele explodiu ali, nem o ser humano, principalmente ele, né, que tem a característica de começar muito forte e cai de ritmo, né? E eu aproveitei, eu senti que ele cansou e com um gancho que ele me deu, ficou preso, eu aproveitei, agarrei e esse foi observar que ele não se mexeu, né? E ele tinha muitos detalhes ali, né? Naquele armlock, que, pô, agradeço muito ao mestre Oswaldo Alves por ter me ensinado aquela técnica ali. Enfim, e saímos bem sucedido, né? Eu tava 2, 3 momentos à frente dele, no mínimo, né? Quando chegando na minha zona de conforto. E é o que eu digo, e é o que eu tento passar todos os jiu-jitsu, né? Vamos voltar atrás, entendeu? Vamos chegar no chão, esquece pancada, uma pancada ou outra para abrir espaço e dar giro e pegar, entendeu? E fazer o teste primeiro se, né, é capaz de suportar castigo, né? A Honda, nenhuma crítica, um monstro, uma lenda, né, um ícone feminino, mas ela vai ter que se adaptar a ganhar pancada, né? Porque a princípio ela não se demonstrou muito gabaritada, né, para receber golpes. Eu tinha dito, alguém me mencionou ela e a Cris, eu falei, rapaz, a Cris, tirei foto da Cris e tive esse prazer de tirar foto do mestre Mestão Rudimar Feviro, e uma honra muito grande para mim, que um dos caras mais brilhantes e provou no MMA mundial, e a Cris Borges como atleta, né? Então acho que seria um massacre, mas me criticavam, mas eu esperei o momento certo de poder falar, tá vendo, rapaziada? Eu dou bom o que apanha, não é o que bate. Bater é fácil, aí apanhar é muito difícil. Paulo, conte pra gente um pouco a sua expectativa de voltar a lutar nesse evento japonês, né? Que seria uma espécie de novo Pride, que é o Rising, seu nome vem sendo ventilado. Conta pra gente a expectativa que você tem para lutar nesse evento. E é isso aí, eu tô pensando realmente só depende de mim, entendeu? A verdade só depende de mim, eu não posso apontar o dedo mais para ninguém, entendeu? Chega de acusar as pessoas, de acusar os porquês. Agora é mão na massa ou a famosa calça de veludo ou bunda de fora, entendeu? Então eu boto a mão na massa e ver qual é desse evento japonês aí, que me agrada mais a tanta regra quanto o público já me conhece. E, sei lá, acho que extrai mais o samurai do Paulo Filho do Japão do que os Estados Unidos. Fazer muito negócio, dinheiro é bom, mas não compra as coisas mais novas da vida, ele não compra, como a própria vida. Paulo, você sempre se vê envolvido nisso, né, na desconfiança em geral e de muitas pessoas sobre um retorno seu e voltar a ser aquele Paulão das antigas, né, que era um atleta sensacional. Então muita gente sempre fala, pô, o Paulão vai voltar. Ele deu entrevista falando que vai voltar a ser aquele Paulão de antes, mas muita gente desconfia e acaba não te dando crédito mais. O que você acha em relação a isso, né, essa desconfiança que algumas pessoas têm em relação a você? E uma coisa que é um pouco parecida com a sua, é claro que é diferente, né? O seu caso é de depressão e o dele foi envolvimento com drogas, mas ele também está atravessando alguns problemas, é o grande John Jones, né?
Ele vem com uma carreira brilhante, ele, né, varreu a categoria, já é um dos melhores de todos os tempos, mas teve esse problema com droga e pelos vídeos aí ele está treinando, parece que vai voltar com tudo, mas que recado que você poderia passar para uma pessoa como Jon Jones ou outros que vivem nessa situação de atingir o auge e depois passou por algum tipo de problema, seja depressão, seja drogas, seja qualquer tipo de mazelas que possa atrapalhar a carreira profissional. Consegui fazer de um limão uma limonada. Entendeu? Engraçado, eu acho que me bastei. Mas, como disse, eu sou movido a desafios, né? Então, tem algumas pessoas que ainda duvidam, né? Elas não sabem que eu não tenho apurreação nenhuma, eu sou totalmente tranquilo. A depressão é coisa que vem, o mais acontece é eu dormir, da substância eu estou livre, né? Enfim. E agora é focar mais um pouquinho, tirar o tempo do dia para pensar um pouquinho nas pessoas que ainda não acreditam que eu tenha condições de voltar, né? Eu só lamento, né? Eu espero que elas continuem com esse tipo de pensamento para que eu possa cada dia mais me endurecer mais, ficar mais forte mentalmente, entendeu? E ver que o que eu tive não é nada, né? Só um fortaleza que eu desenvolvo. Foi um grande milagre, viu? Um grande milagre. Eu estar aqui hoje com a esperança de voltar a lutar é um grande milagre. E com relação à idade, nós sabemos que isso é um estado de espírito, né? Eu acho que um atleta de 40 anos ele vai saber se poupar muito mais que de repente um fenômeno de 20, né? Esse é o Jon Jones. Esse aí é o Michael Jordan do MMA, é o Tiger Woods do golfe, é o Pelé do futebol. Esse rapaz é diferenciado, entendeu? Esse rapaz aí vai dar o que falar. E, infelizmente, todos os ricos, né, tem problemas. Mané Garrincha, ele e muitíssimos outros, né? Mas eu estou na torcida porque eu sou fã dele de carteirinha. Eu acho que no planeta não há ninguém para bater aquele rapaz. Então eu vou estar a cabeça no lugar. Não precisa estar muito não. É só ele continuar fazendo e ter a leitura espacial, né? Visão espacial que ele tem do combate. Paulo, você que viveu muito aquela fase, você era um dos principais da época da BTT e também, vamos falar a verdade, um dos mais provocadores que tinha na BTT. Conte um pouco pra gente como que era a rivalidade entre a Brazilian Top Team e a Shootbox naquela época do Pride, né? Realmente conte alguma coisa de bastidores, alguma coisa que a gente não saiba sobre aquela imensa rivalidade que aquelas duas academias fantásticas, as melhores do mundo na ocasião, tinham. A verdade, essa rivalidade foi devida a Shootbox se pronunciar, né? E começar realmente a mostrar que veio, né? Primeiramente, grande mestre Pelé Landi, acho que para mim é a alma do Shootbox, é o atleta que desenvolveu todos os estilos, né? Todo mundo praticamente imita ele, o jeitão dele lutar, um cara abusado, um cara que botava muita fé no taco dele, um cara com grandes conquistas, mas devido ao temperamento muito sanguíneo, até como eu mesmo, né? Ele foi um cara que foi mal interpretado, mas é uma pessoa de coração enorme, que eu tive a oportunidade de conhecer em Rio das Ostras, no Miné que eu lutei lá, e é um cara que pai é cubano, né, cara? Então sabe o que é a realidade de perto, o que é um atleta treinar por treinar, né? Treinar 8, 10 horas por dia para apenas ganhar uma medalha, às vezes não ganhar, e a rotatividade em Cuba a gente sabe que é muito grande, né? Enfim, do nada vem um garoto de 17 anos e tira da vaga, e aí? Né? Então, eu canalizei na Shootbox como se fosse a próxima luta livre, né, da minha geração, né? É um pouco mais complicado. E fiz alguns convites, né? Infelizmente não aceitaram,
mas as vezes que eu pude provar lutando com um ninja, por exemplo, quando ele lutou comigo em 2006, eu nunca tinha visto ele daquela forma, entendeu? E eu vi um trabalho bem justo e pude mostrar ali quem eu fui. Treinando no play, com meia dúzia de amigos, Rodrigo Artilheiro, Mauro Vitete, Buscapés, Vulcão, a Ana Maria Índia, enfim, e Daniel Hasselman, assim, várias pessoas que realmente vieram me ajudar. E não tem muito mistério, né? Eu fiz o específico, falei, Negrito, o treino é o seguinte, o treino é fazer o esse boxe aí até o piar quando tinha morto, em situações difíceis que eu tenha que sair, entendeu? Porque eu levando o calor desses meus amigos aqui, acho que um homem só não é capaz de me parar, não. E foi o que vocês viram, né? Peguei até um pouco por excesso. Se tivesse sido um pouquinho mais calmo, teria até finalizado aquela luta. Na segunda, eu tinha perdido meu pai há quase um mês, né? Ela morreu dia 8 de agosto e eu lutei dia 6 de setembro. Então, meus valores eram todos à tona ali, né? Então eu não consegui enxergar de nenhuma forma, de um ângulo, de nada, como eu poderia perder aquela luta. Entendeu? E resolvi dar essa honra ao meu pai e mostrar para ele que ele fez um filho de adamante, não de isopor. Entendeu? E a luta foi o que foi. E o Ninja não teve demérito algum, pelo contrário. Foi lá, botou a cara, coisa que muita gente graúda não quis fazer. Então ele terá meu eterno respeito, minha gratidão pela oportunidade, porque as pessoas estão passando a me observar a partir do momento que eu ganhei dele. E posteriormente depois do Melvin. E imagina, né? As pessoas não sabem o que é você ver um rapaz com tanto vigor físico, tanta massa muscular e tanta velocidade na tua frente, um ginásio com 60 mil pessoas, não. É bem complicado. Tem que ter pedigree. Graças a Deus a escola firmou isso aí com o futebol, que também tem isso como sua grande característica. Ali só tem brabo. Aí não tem menino não. Ali todo mundo sabe o que quer. E cada um com o seu jeito, né? Um mais simples, um mais calado, um mais falante, mas todos soldados de verdade, caveira. Paulo, você que treinou, acompanhou muita gente da história do jiu-jitsu, viu muita gente, leu sobre um monte de lenda. Conte um pouco pra gente, na sua visão, quais os maiores da história do jiu-jitsu, para você. Peixotinho, Cascadoso, Marcelo Bering, Serginho Íris, Marcelo Boca, Paulo Boca, Rickson, claro, né? Halls, né? Sem som de dúvida. E o Cação mesmo. Nesse aí, tem muitos outros. Tem o Tererê, tem Chorinho, tem Márcio Feitosa. Mas, assim, eu quis tentar misturar um pouquinho, né, as gerações, né? Rodolfo Vieira, Bochecha agora, era altamente atlético, entendeu? Só acho que, aí, o Rodolfinho, sou teu amigo, se conheceu, você era faixa marrom, eu falei, ó bicho, tu vai ser melhor que essa porra, acredito em você. E depois acompanhei o seu sucesso, né? E agora tá esbarrando um pouquinho o jogo do Bochecha. É travar ele, meu amigo. Eu tenho um joguinho para você poder ajudar, para você poder acabar com esse. Agora, foca no treinamento, esquece um pouquinho funcional, preparação física, enfim. Foca na sua nutrição, sua recuperação celular, suas lesões e treina o específico. Treina o que vai sair na hora. Não adianta você. Você vai saltar, você vai nadar, você vai correr, você vai fazer jiu-jitsu. Então treina, role. Viu, bicho? Que eu confio muito no seu jiu-jitsu. Paulo, você que sempre atuou como peso médio,
Fala pra gente, na sua visão, qual é o melhor peso médio da atualidade? Rock Road, ele é o cara a ser batido. Ele e o Homero. Paulão, das lutas que você perdeu, e várias delas você perdeu por causa daquele seu problema de depressão, enfim. Que luta que você gostaria de fazer novamente? Qual que seria aquela luta que você tem aquele gostinho de revanche? Todas. Se eu pudesse acabar minha carreira lutando só com atletas que eu tive revés, eu ficaria muito feliz. Entendeu? Nada contra nenhum deles, pelo contrário. Só gostaria de cabeça erguida, porque a gente construir um castelo de areia demora, mas basta vir uma onda e ele desmorona, né? Então, todos os atletas que eu tive revés, se pudesse dar essa oportunidade, sem raiva, sem rancor, sem nada, só para que eu saiba saindo a minha verdadeira posição, o que eu realmente represento. E eu penso como um samurai, entendeu? Eu entendo a necessidade de renovação, mas acho que não era o momento ainda não. Eu tinha muita coisa para dar ainda, faltou disciplina. Eu acho que mais ou menos ali dá para ter feito coisa muito melhor. Paulo, se você estivesse lutando hoje em dia no UFC, no peso médio, quem que você acha que seria o seu grande oponente na divisão? Sem dúvida o Jacaré, né? Porque vem do Rio, né? Jiu-Jitsu. Conheço o professor dele, o Henrique. Pô, me conheceu garoto no Flamengo. Eu sabia do meu potencial também, entendeu? Escola do Medi, escola japonesa, Honduras, escola do Okano. Depois você pesquisa na internet Okano, Isao Okano. E todo o meu respeito, né? O cara treinou demais, o cara é um craque, entendeu? E o que eu tenho de forte ele também tem, entendeu? Então isso é uma briga ali, entendeu? E que provavelmente ser definida por algum detalhe, né? Ou queixo, ou velocidade, ou par físico. Quanto ao restante, eu acho que é só dar aquela engabelada, saber se defender, fazer a proteção correta, dentro ou fora, chamar na radiação, quem está por baixo, quem está por cima, não perder a posição, né? Porque se vê o cara derrubar, fazer aquele esforço danado, passar, montar, primeira barrigada cair por baixo, acho que isso não cabe mais hoje em dia, entende? Eu não posso estar 200 cavalos na tua frente e você igualar e depois passar os 200. Isso é absurdo, muito mais difícil. Então eu troquei na matemática, né? Matemática, acho que é matemática. Sem dúvida o Jacaré, né? Agora que ele, se ele puder ouvir esse comentário, que ele me escute. Cara, troca o necessário para te encurtar. Não deu, puxa o negão pra guarda que ele se perde. Acabou, é isso aí. Só é você, Jacaré. Agora, você é do Gil. Ele boxeia bem, pode surpreender, ele derruba muito bem. É um vice-campeão olímpico, né? Ainda diz, a medalha dele foi vendida pro Saitchev, né? Um cara do Daguestão muito bom, que representava a Rússia na ocasião. Se ela foi comprada, né? Enfim, Cuba tem essa mania, vender para a Rússia as medalhas. E é um atleta que, se for trocar aquele derrubado com ele, pode se atrasar. Trocar com ele boxe, pode atrasar. É birimbolar ali, puxar a guarda, meter gancho, sai dando birimbolo, dando giro. Não os birimbolos hoje em dia. O birimbolo que eu digo é botar giro. Que eu acho que uma hora ele fica para trás, entendeu? Acho que essa é a tática e pegar. Pegar. Sem firula, entendeu? Boxear para encurtar, puxar, raspar e pegar. Isso aí. Vou voltar para estaca zero. Esse está faltando. A gente ser 20% de tudo, porque e não ser 100% de nada, né? Acho que o caminho é o fracasso. Não tem jeito. Paulão, para você, quais os maiores da história do MMA? Mas para mim o Fedor foi o número 1. Paulão, todo mundo sabe do problema que você teve, né? Que você foi vítima de um tiro e você está em plena recuperação. Conte pra gente, conte um pouco pra gente, um pouco sobre essa sua recuperação e
se você voltar a lutar MMA, você acredita que você precisa de quanto tempo para voltar a estar em plena forma? Eu acredito que a principal estimulação seria realmente minha perna, mas a recuperação foi incrível, eu já treino, faço tudo, entendeu? Fiz nem fisioterapia, é uma coisa absurda, entendeu? Minha perna tá normal, é só fazer uma musculaçãozinha, 3 meses, ficar marcar a luta hoje, 2 meses estou pronto, entendeu? Pronto como antes, e mais maduro, né, mais... Paulo, foi uma honra falar com você, realmente fiquei muito satisfeito, você é um dos lutadores que eu sempre quis entrevistar, né, uma grande lenda, uma grande pessoa, bastante humilde e dono de um imenso talento. Espero que um dia você volte realmente, seja em breve, e volte a ser aquele Paulão do Pride, do WSC, focado e no shape, em forma e no gás, porque realmente você tem um jogo que pode complicar para qualquer lutador no peso, em qualquer evento. Forte abraço, campeão. É isso aí, irmão. É o que diz o filme Gladiador, né? O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Eu confesso que não fui no Vanderlei, não que não pudesse ter sido, né? Porque todos os obstáculos mais duros que eu enfrentei, eu superei. E perdi para aqueles que as pessoas menos esperavam. Mas eu acho que todos esses caras, Shogun, Vanderlei, próprio Ninja, se testaram mais do que eu, né? Em termos de resultado, eu não vou te afirmar, porque é 50-50, né? É uma luva de 4 onças e a gente tem que saber que se pegar no disjuntor, não tem valente, e é o que acontece. Mas eu sou muito grato pelas derrotas, porque aí eu vi que realmente eu não recuava diante de castigo, né? Pelo contrário, eu até debochava. Então eu fiz jus à minha escola e a minha tristeza não ter podido ter feito mais, né? Não podia ter lutado com outros grandes nomes, né? E acho que eu poderia fazer um trabalho muito bom. Um abraço, muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade. Abração.